Você já imaginou descobrir que sua vida inteira foi construída sobre uma mentira? Pois é exatamente isso que aconteceu com Helena Santos, a vendedora de quentinhas mais querida do centro do Rio de Janeiro. Não é sem certa ironia que me proponho a narrar os eventos extraordinários que transformaram a vida de Helena Santos em 2024. Uma jovem que até então acreditava que seu destino estava selado entre as panelas de pressão e marmitas de isopor. O destino, esse dramaturgo incansável, tinha outros planos para nossa protagonista. Helena, 28 anos, negra, cabelos crespos, sempre presos em um coque prático, tinha olhos cor de mel que pareciam guardar uma tristeza antiga. Cresceu no Complexo do Alemão, criada por Dona Zefa, que dizia ser sua avó. Desde os 15 anos, ajudava no pequeno negócio familiar de quentinhas, herdando o comando após o falecimento da matriarca há 2 anos. Todas as manhãs, às 4h30, Helena já estava de pé em seu pequeno apartamento no 6º andar do conjunto habitacional. O cheiro de tempero e o barulho das panelas eram sua sinfonia matinal. Com a ajuda de 2 vizinhas, produzia cerca de 100 quentinhas por dia, que vendia pessoalmente nos prédios comerciais do centro. Um de seus pontos fixos era o imponente edifício Santos em Albuquerque Advogados Associados, na Avenida Rio Branco. Todo dia, às 11h45 em ponto, Helena chegava com sua bolsa térmica repleta de marmitas. Os seguranças já a conheciam, os funcionários a adoravam, mas os sócios do escritório mal notavam sua existência. Foi numa dessas manhãs rotineiras que o destino decidiu embaralhar as cartas. Helena estava organizando suas quentinhas no hall do edifício quando uma senhora elegante, de seus 70 anos, cabelos perfeitamente tingidos e postura aristocrática, parou diante dela. Era Cecília Albuquerque, viúva do fundador do escritório. "Quanto custa?" perguntou Cecília, com um interesse que parecia transcender a simples questão do preço. "R$ 25, dona", respondeu Helena, notando algo familiar no olhar da senhora. Cecília pegou a carteira de sua bolsa Hermès e, ao abri-la, deixou cair uma antiga fotografia. Helena, sempre solícita, abaixou-se para pegar. Foi nesse momento que seu mundo começou a desmoronar. A foto mostrava uma jovem negra, extremamente parecida com ela, abraçada a um homem branco de meia idade em frente a uma mansão em Santa Teresa. No verso, uma data: Maria e Eduardo, 1995. "Minha Nossa Senhora", murmurou Cecília, levando as mãos à boca. "Você é idêntica a ela. Desculpe, mas quem é essa na foto?" "Maria. Maria era nossa empregada. E Eduardo era meu marido." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os olhares das 2 mulheres se encontraram. Décadas de segredos prontos para vir à tona. Helena sentiu o chão fugir sob seus pés quando Cecília pronunciou as palavras que mudariam tudo. "Acho que você precisa comparecer à reunião de família amanhã. Há algo que você precisa saber." O restante daquele dia passou como um borrão para Helena. Suas mãos tremiam ao entregar as quentinhas, sua mente fervilhava com possibilidades. A foto, o olhar de Cecília, as histórias sempre vagas que Dona Zefa contava sobre sua mãe. À noite, em seu apartamento, Helena remexeu na velha caixa de recordações de Dona Zefa. Entre documentos amarelados, encontrou sua certidão de nascimento. Pai: desconhecido. Mãe: Maria dos Santos. Um detalhe chamou sua atenção. O hospital onde nasceu ficava em Santa Teresa, próximo à mansão da foto. Naquela noite, Helena mal dormiu. Suas quentinhas, que sempre foram seu orgulho e sustento, agora pareciam um elo com um passado que ela nunca soube existir. Amanhã, às 10 horas, ela estaria na mansão dos Albuquerque, em Santa Teresa, onde uma reunião de família poderia revelar segredos guardados por quase 3 décadas.
O que Helena não sabia era que do outro lado da cidade, na cobertura de um edifício em Ipanema, Cecília Albuquerque também passava a noite em claro. Ao seu lado, sobre a mesa de mármore italiano, documentos e fotos antigas contavam uma história de amor proibido, traição e um testamento que jamais foi revelado. A mansão dos Albuquerque em Santa Teresa parecia ainda mais imponente sob a luz da manhã. Helena, vestindo sua única roupa social, um conjunto de calça e blazer comprado em promoção, sentiu-se pequena diante dos portões de ferro forjado. Dona Helena Santos? O segurança consultou uma lista. Pode entrar, a família está aguardando na biblioteca. Cada passo pelo jardim impecável ecoava em seus ouvidos. As palmeiras imperiais, testemunhas silenciosas de décadas de segredos, pareciam sussurrar histórias ao vento. Helena observou sua imagem refletida nas janelas espelhadas, uma intrusa no mundo dos ricos. A biblioteca era um ambiente majestoso, com estantes do chão ao teto repletas de livros encadernados em couro. Sentados em poltronas de veludo verde escuro, estavam os herdeiros do Império Albuquerque. Ricardo, 45 anos, atual presidente do escritório. Sua irmã Beatriz, 42, curadora de arte. E no centro, como uma rainha em seu trono, Cecília. Então é ela? Beatriz não tentou disfarçar o desdém em sua voz. Tem certeza, mamãe? Silêncio, Beatriz. Cecília levantou-se com elegância estudada. Helena, sente-se, por favor. Ricardo mantinha os olhos fixos em seu tablet, fingindo indiferença, mas seus dedos tamborilavam nervosamente na mesa de mogno. Antes de começarmos, Cecília tirou um envelope pardo de uma gaveta. Preciso que todos vejam isto. Era um teste de DNA. Helena sentiu o coração parar ao ler os resultados. 99,9% de probabilidade de paternidade entre Eduardo Albuquerque e Helena Santos. Impossível. Beatriz levantou-se bruscamente. Papai jamais... Seu pai... Cecília cortou. Era um homem complexo. E Maria era mais que uma empregada para ele. A história que se seguiu deixou Helena atordoada. Maria dos Santos não era apenas a empregada da mansão. Era a confidente de Eduardo, sua amante por anos, e, eventualmente, a mãe de seu último filho. Quando descobriu a gravidez, Eduardo prometeu assumir tudo, mas sofreu um infarto fulminante antes que pudesse modificar seu testamento. Maria morreu no parto, Cecília continuou, sua voz tremendo levemente. Eu providenciei para que você fosse criada por Dona Zefa com uma mesada mensal anônima. A mesada que misteriosamente parou há 2 anos, Helena completou, as peças se encaixando, quando a senhora descobriu que eu vendia quentinhas no prédio do escritório. Ricardo finalmente ergueu os olhos do tablet. Você não pode provar nada. Esse teste pode ser forjado. Mas as digitais do seu pai no envelope lacrado que ele deixou com o Dr. Martinez não são forjadas, Ricardo. Cecília sorriu, pela primeira vez mostrando os dentes. Nem o Novo Testamento que ele registrou 1 semana antes de morrer. O caos se instalou na biblioteca. Beatriz começou a gritar sobre o absurdo da situação. Ricardo ameaçou chamar seus advogados, mas Helena permaneceu em silêncio, observando uma foto na parede. Eduardo Albuquerque, sorrindo ao lado de um jovem negro que ela reconheceu como seu avô, pai de Maria. Eles eram amigos de infância, Cecília explicou seguindo seu olhar. Seu avô salvou Eduardo de um afogamento quando eram meninos. A amizade durou décadas até que papai se apaixonou pela filha dele, completou Ricardo amargo. E agora essa vendedora de marmitas vai herdar parte do escritório? Não apenas parte, Ricardo. Cecília abriu outro envelope. Eduardo deixou instruções específicas. 30% das ações para Helena, com direito a uma cadeira no conselho.
O silêncio que se seguiu foi cortado pelo som de saltos batendo no piso de mármore. Beatriz saiu da biblioteca sem olhar para trás, seguida por Ricardo, que murmurou algo sobre ligar para seus advogados. Helena permaneceu sentada, suas mãos tremendo sobre o teste de DNA. Anos vendendo quentinhas, economizando cada centavo, sonhando em fazer uma faculdade de direito. E agora isto. Por quê? Ela finalmente perguntou. Por que revelar tudo isso agora? Cecília sentou-se pesadamente em sua poltrona. Porque estou morrendo, querida. Câncer. E não poderia partir levando esse segredo. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Helena. Não de alegria pela herança inesperada, nem de tristeza pela mãe que nunca conheceu, mas de raiva. Raiva dos anos perdidos, das oportunidades negadas, das mentiras contadas. Tem mais uma coisa. Cecília tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Sua mãe deixou isto para você. Dentro da caixa, um delicado colar de ouro com um pingente em forma de sol. Na parte de trás, uma inscrição. Para minha luz com amor eterno. O colar de sua mãe pesava em seu pescoço enquanto Helena subia os degraus do escritório Santos em Albuquerque na segunda-feira seguinte. Desta vez, não carregava quentinhas, mas um briefcase com documentos que comprovariam seu direito à herança. Ricardo a esperava em sua sala, acompanhado de 3 advogados. Chegou cedo, irmãzinha. Ele sorriu, sem humor. Ansiosa para destruir o legado da família? Não, Ricardo. Ansiosa para honrar o legado do nosso pai. O que se seguiu foi uma batalha de 3 horas. Os advogados tentaram intimidá-la com termos jurídicos complexos, mas Helena surpreendeu a todos com seu conhecimento. As noites estudando direito online não tinham sido em vão. Impressionante, murmurou um dos advogados. Ela entende mais de direito societário que muito advogado formado. Mas a verdadeira bomba estava por vir. Quando Beatriz irrompeu pela sala, segurando uma pasta antiga. Achei as provas que precisávamos, ela gritou triunfante. Helena não pode herdar nada porque Maria não era sua mãe biológica. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena sentiu o chão sumir sob seus pés novamente. Do que você está falando? Beatriz jogou os documentos sobre a mesa. Maria era estéril. Ela nunca poderia ter engravidado. A verdadeira mãe de Helena é... Sou eu. Cecília estava parada na porta, pálida, mas determinada. Eu sou sua mãe biológica, Helena. A revelação caiu como um raio. Ricardo deixou cair sua xícara de café, manchando os documentos sobre a mesa. Mamãe, como? Beatriz balbuciou. Eduardo e eu não podíamos ter mais filhos. Cecília começou, sentando-se pesadamente. Maria ofereceu-se para ser nossa barriga de aluguel. Mas quando você nasceu, Helena, você era negra. O médico confirmou. Eduardo não era seu pai biológico. Então, quem? Helena mal conseguia formar as palavras. João, o jardineiro. Eduardo descobriu que estávamos tendo um caso, mas ao invés de me expor, ele decidiu assumir a criança como sua, para preservar a reputação da família. Maria, que não podia ter filhos, ofereceu-se para criar você como sua. Foi quando forjamos os documentos. Helena riu, um riso amargo que reverberou pela sala. Então agora sou filha da patroa com o jardineiro? Isso muda tudo, não é? Não tenho mais direito à herança? Pelo contrário, disse uma voz da porta. Era o doutor Martinez, advogado pessoal de Eduardo. O testamento é muito claro. Eduardo deixa 30% das ações para Helena Santos, filha de Maria Santos, que considero como minha própria filha, independentemente dos laços de sangue. Ricardo desabou em sua cadeira. Beatriz começou a chorar e Helena finalmente entendeu o significado da inscrição no colar. Para minha luz, com amor eterno. Não era de Eduardo para Maria, era de Maria para ela.
a filha que ela nunca pôde ter, mas amou como sua. Todo esse tempo, Helena tocou o colar. Todas essas mentiras. Para proteger você, Cecília tentou se aproximar. Para dar a você uma vida normal, longe dos escândalos, longe do luxo, longe das oportunidades. Enquanto vocês viviam em mansões, eu acordava às 4 da manhã para fazer quentinha. Helena, Não. Helena levantou-se, reunindo toda a sua dignidade. Vocês não vão mais decidir meu destino. Aceito minha parte na herança, mas com uma condição. Quero transformar o térreo do escritório em um restaurante-escola. Helena declarou, sua voz firme. Um lugar onde pessoas da periferia possam aprender gastronomia e gestão de negócios. E quero usar parte dos lucros do escritório para financiar bolsas de estudos em direito para jovens de baixa renda. Ricardo riu nervosamente. Você quer transformar o tradicional escritório Albuquerque em obra de caridade? Não, Ricardo. Quero transformá-lo no que nosso pai, sim, nosso pai, porque ele me escolheu, sempre sonhou. Um lugar que fizesse diferença na vida das pessoas. Dr. Martinez sorriu, tirando outro documento de sua pasta. Na verdade, Eduardo deixou instruções específicas sobre isso também. Ele previa que Helena poderia querer algo assim. Nos meses que se seguiram, o térreo do edifício Santos em Albuquerque passou por uma transformação. O Sabores en Justiça abriu suas portas. Um espaço onde as antigas quentinhas de Helena ganharam status gourmet, servidas por jovens aprendizes do programa social. Cecília, lutando contra o câncer, dedicou seus últimos meses a conhecer verdadeiramente sua filha. Entre sessões de quimioterapia, aprendeu a fazer feijoada e ouviu histórias sobre Dona Zefa, a mulher que criou Helena com tanto amor. Beatriz, surpreendentemente, foi a primeira a mudar. Depois de processar o choque inicial, aproximou-se de Helena, fascinada por sua força e determinação. Acabou se tornando a diretora de arte do restaurante, misturando elementos da alta gastronomia com a estética da periferia. Ricardo resistiu mais tempo, mas quando viu os resultados financeiros do primeiro ano, o escritório cresceu 40% após a mudança de imagem, começou a respeitar a irmãzinha das quentinhas, como ainda a chamava, agora com carinho. Um ano após aquela reunião fatídica, Helena estava de volta à mansão em Santa Teresa, desta vez para um almoço de família. Na antiga biblioteca, agora transformada em sala de jantar, 3 gerações dos Albuquerque se reuniam em volta de uma feijoada preparada por ela mesma. Um brinde, propôs Cecília, mais magra, mas com os olhos brilhantes, a Eduardo e Maria, que nos ensinaram que família vai muito além do sangue. Helena tocou o colar em seu pescoço, sentindo o peso de todas as histórias que ele carregava. Olhou pela janela para as palmeiras imperiais que ainda guardavam tantos segredos e sorriu. Em algum lugar, Maria e Eduardo deviam estar sorrindo também. Sabe, ela disse, servindo mais um pouco de feijoada para Ricardo, que já repetia pela 3ª vez. Às vezes penso que destinado não é aquele que nasce na família, mas aquele que escolhe ficar nela, apesar de tudo. No dia seguinte, voltou ao trabalho no escritório. Na entrada, onde antes vendia suas quentinhas, agora havia uma placa dourada. Escritório Santos em Albuquerque. Justiça que alimenta sonhos. E abaixo, em letras menores, em memória de Maria Santos e Eduardo Albuquerque, que nos ensinaram que o amor transcende todas as barreiras. As quentinhas de Helena agora alimentavam não apenas corpos, mas sonhos. E sua história, que começou com uma simples foto caída de uma bolsa Hermès, continuava a inspirar outros a acreditarem que, às vezes, o destino tem um senso de humor peculiar e um timing perfeito. Porque, no fim das contas, não importa se você nasceu em berço de ouro ou vendendo quentinhas. O que importa é a receita que você escolhe para a sua própria vida.